Olá, caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, salve Maria Imaculada. Voltamos hoje então para mais uma série do livro Filoteia de São Francisco de Sales. Se você ainda não tem, adquire este livro, é uma maravilha. Nos ajuda muito no crescimento espiritual, nos ajuda muito na vida de oração, nos ajuda bastante a ter o discernimento correto das coisas. No capítulo anterior da série Filoteia, nós meditamos sobre a necessidade da alma do cristão se purificar de toda a afeição ao pecado, não é? Então, na série de hoje, do capítulo 8, nós vamos fazer a meditação. São Francisco de Sales vai nos proporcionar a meditação de como alcançar este grau de pureza. Como alcançar este grau de pureza. Ele vai começar dizendo assim: para isso é necessário formar uma ideia viva e a mais perfeita possível do mal imenso que traz o pecado, a fim de que o coração se compunja e desperte em si uma contrição veemente e profunda. Veja bem, minha gente, o que São Francisco de Sales quer nos dizer aqui no início deste capítulo? Ele está querendo nos mostrar que nós devemos ter uma profunda aversão, um profundo ódio do pecado. E só tendo essa aversão, este nojo ao pecado, é que nós seremos capazes então de purificar, de deixar-se ser purificado por Deus nosso Senhor. Certa vez, se não me falha a memória, acho que foi Santa Teresa d'Ávila, se não me falha a memória. Deus permitiu a ela ver uma alma em pecado mortal. Como que é uma alma em pecado mortal? Viu que uma alma em pecado mortal é a coisa mais horrível que se possa existir na face dessa terra e no outro mundo. Uma alma imortal ela é terrível, ela causa medo. E a Santa Catarina de Sena, Deus deu o privilégio de sentir o odor. Olha só, o odor terrível, o mau odor terrível de uma alma em pecado mortal. Então, é necessário a fuga, ter essa aversão ao pecado mortal. E isso a gente pede, a gente consegue pedindo por meio da oração, por meio de uma vida sacramental ativa, não é? E fugindo das ocasiões. E São Francisco de Sales vai continuar dizendo: uma contrição, por mais tênue que seja, mas verdadeira, é bastante para alijar, ou seja, tirar da alma o pecado. Maxime se for unida à virtude dos sacramentos. Mas se é penetrante e veemente, então pode purificar o coração também de todas as más inclinações que provêm do pecado. Considere os seguintes exemplos. Se odiamos alguém pouco profundamente, aborrecemos-nos simplesmente de sua presença e o evitamos. Mas, se o nosso ódio é violento e de morte, não nos limitamos a esta repugnância interior e a esta fugida. O rancor que lhe guardamos estende-se também às pessoas de sua casa, a seus parentes e amigos, cuja convivência nos é insuportável. O seu retrato mesmo nos fere os olhos e o coração, e tudo que lhe diz respeito nos desagrada. Assim, o penitente que odeia de leve os seus pecados e tem uma contrição fraca, se bem que verdadeira, faça-o sinceramente, se determine e propõe a não os cometer de novo. Mas se seu ódio é vivo e profunda a sua dor, não só detesta o pecado, mas abomina também os hábitos,
os hábitos maus e tudo aquilo que pode atrair e servir de ocasião de pecar. Veja, resumindo isso aqui, São Francisco de Sales diz que a pessoa ela evita as ocasiões de pecar. Ela foge das ocasiões de pecar. Porque ela sabe que o próprio fato dela se colocar deliberadamente numa situação de possível pecado, ela já está pecando. Ela já está pecando. Então, São Francisco de Sales, ele nos dá essa dica, né? Não dê brecha ao maligno, não é? Se você tem determinada fraqueza, o diabo ele vai querer te pegar pelaquela fraqueza. Entendeu? Ele vai querer te pegar por aquela fraqueza. Então, não dê brecha a ele naquela fraqueza. E continua São Francisco. É, pois, necessário, Filoteia, que dês à dor de teus pecados a maior intensidade e extensão de que fores pecado. O que São Francisco quer dizer com isso? De dar à dor de teus pecados a maior intensidade e extensão de que fores capaz. Ou seja, tenha um profundo arrependimento dos seus pecados. Tenha um profundo arrependimento dos seus pecados. Arrependa-se sinceramente, ao ponto de buscar um sacerdote, confessar ali os seus pecados e não voltá-los, não voltar a cometê-los. Faça isso. É isso que está querendo nos dizer de modo bem claro São Francisco de Sales, para que abranjas até as mínimas circunstâncias do pecado. Foi assim que Madalena, desde o primeiro instante de sua conversão, perdeu todo o gosto aos prazeres, a ponto de não os conservar sequer no pensamento. E Davi protestava que odiava o pecado e os caminhos e veredas do pecado. É nisso que consiste a renovação da alma, que o mesmo profeta comparava ao remontar da águia. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de adquirirmos toda a aversão aos nossos pecados, para que a nossa alma encontre a pureza, a verdadeira pureza, e que também a gente tome uma completa aversão às circunstâncias, às ocasiões de pecado. Você imagine o seguinte: se você se depara com um exemplo, se você se depara com um leão, por mais forte, né, que você seja, você não vai aguentar com o leão. Se você partir para cima dele, ele vai te devorar, ele vai te matar. Ele vai te matar. Porque o leão é 1000 vezes mais forte do que você, 1000 vezes mais forte do que eu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a melhor escolha quando se depara com um leão pela frente é fugir dele. Porque senão ele nos pega. Mesma coisa com o pecado. Se você está num momento de fragilidade, ou mesmo que você esteja forte espiritualmente, não enfrente o leão do pecado. Não dê brechas para o leão do pecado. Certo, minha gente? Então, ficamos por aqui hoje, não é? Essa série da meditação do capítulo 8º do livro Filoteia de São Francisco de Sales, onde ele nos ensina a como alcançar a pureza de coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso apostolado, em nosso canal, compartilhe, curte, comente, deixe seus comentários aí também. Façamos esse apostolado crescer para a glória de Deus e salvação da nossa alma. Até a próxima série. Fiquem com Deus e com a Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para
sempre seja louvado.